Olá pessoal, tudo bem? Hoje é um podcast especial. Nós vamos estar gravando o podcast remoto, né? A convidada de hoje é a Fanny Claire. Ela é arquiteta, tem uma empresa de arquitetura e ela também tem uma outra empresa que é de posicionamento de profissionais na rede social, tá? Então, eu vou deixar a Fanny Claire bem à vontade. Ela está em São Paulo, nós estamos aqui em São Luís e vamos estar fazendo esse podcast bem interessante que eu costumo dizer que vai ser para vários tipos de profissionais, não só para o pessoal da engenharia, arquitetura e afins. Vai ser para todo tipo de profissionais, que ela vai falar bastante como a pessoa deve se posicionar na rede social, como captar clientes na rede social, tá? É um pouco novo para mim essa questão da gravação do podcast remoto, mas vamos lá, tá? Então, Fanny Claire, você pode se apresentar para o pessoal e já iniciar com o primeiro tema aqui, que é a apresentação da sua biografia, tá bom? Claro, com certeza. Muito obrigada pelo convite, viu? Eu fico muito feliz com isso. Primeira vez também que eu participo de um podcast. Então, é maravilhoso. Adorei o formato. E assim, eu sou arquiteta, assim, de formação. A arquitetura foi o primeiro nicho, a primeira oportunidade de empreender que eu tive. Eu sou francesa, eu nasci na França, conheci o Brasil através de um intercâmbio. Então, em 2014, 2012 eu já fiz intercâmbio, 2014 já era residente permanente no Brasil. Então, um pouquinho da minha história foi isso, né? Conhecer o Brasil, enxergar que no Brasil tinha tantas oportunidades em arquitetura, principalmente arquitetura moderna, arquitetura de interiores. Nunca tive contato na França com arquitetura de interiores, é uma coisa que realmente todo esse estilo brasileiro abriu um campo incrível para mim. E eu comecei, né, trabalhando em algumas empresas, estagiando, trabalhando, fui de estagiário para trainee, para arquiteto sênior e tudo mais. E já em 2016 comecei a empreender, porque eu não, inclusive é uma coisa que a gente pode até falar aqui, mas eu não me encaixava, né, dentro de uma CLT, dentro de uma empresa. Empreender tem muito a ver com entender que a gente não está se encaixando do jeito que as coisas estão sendo feitas e também ter propósito, ter coisa para compartilhar, ter coisa para falar. E isso é uma liberdade, né? Uma liberdade que também o Brasil me deu de conseguir empreender. Então foi incrível. Comecei pela arquitetura. Eu saí do último emprego, que eu era gerente de projeto, e abri meu escritório, que é Domingos de Arquitetura, e foram 7, 8 anos, né? Quase 8, de bastante projetos incríveis. Eu empreendi também uma outra empresa que chama Casular, que são projetos de padrão um pouco mais acessível, né? A Domingos de Arquitetura já entrou no Alphaville, no Rio de Janeiro, casas modernas, maravilhosas. Então, minha jornada basicamente começou assim, empreendendo com o escritório de arquitetura, com a startup, com mentoria para arquitetos e engenheiros, principalmente, e hoje com um posicionamento para quem quer empreender e colocar sua marca. Oh, muito bom. E você falou um pouco da sua biografia, é interessante que conta realmente a sua história e nós agora queremos saber o início da sua carreira, principalmente quais foram as dificuldades. Você se formou na arquitetura, eu sempre faço essa pergunta para todos os convidados, certo? E no outro dia, o que aconteceu? Você já estava trabalhando, você foi atrás de emprego, onde você estava, disse, ó, nós vamos encerrar seu estágio, nós não vamos poder lhe contratar, nós vamos lhe contratar. O que foi que aconteceu nesse período, né? Ah, formei. Quais foram as dificuldades? Bom, como eu me formei, eu já tinha feito alguns estágios e também eu, como estrangeiro no Brasil, eu não tive dificuldade em achar emprego. Isso não é uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha
facilidade, vamos dizer, para achar um emprego, que a gente sabe que no Brasil se valoriza muito estrangeiros, né? Porém, a dificuldade, ela chegou mais na qualidade do emprego, né? Quando a gente sai da faculdade de arquitetura, e provavelmente deve ser muito parecida em engenharia, a gente é uma mão de obra barata, né? A gente é Sim. uma mão de obra barata, a gente tem que fazer muitos projetos, é uma linha de produção, né? Muito extenso, muitas horas de trabalho, e também pouco acesso aos processos criativos, que ficava mais para o dono da empresa também. Então, eu acredito que isso seja uma coisa comum do mercado, uma certa frustração, né? Um salário mais, assim, bem mais baixo, não suficiente para conseguir viver com aquilo, né? E também essa aceleração, né? Ter que produzir, e pouco mais projeto executivo e tudo mais, e pouco acesso ao que é mais gostoso da profissão, né? Que é o processo criativo. Ah, entendi. É interessante porque essa situação que você passou, muita gente é o retrato, né, do profissional recém-formado. Geralmente eles aceitam trabalhar por experiência e às vezes a questão aquisitivo de o poder aquisitivo, poder de compra desse profissional é o salário, né? É um salário baixo, né? Não é um salário conforme manda, por exemplo, na engenharia, é estipulado tantos salários mínimos. Quando o profissional é recém-formado, eles querem pagar metade desse valor ou, às vezes, nem a metade desse valor. Então, o profissional acaba aceitando, às vezes, alguns empregos só para aprender, às vezes nem remunerado. Mas, assim, é interessante, tudo se soma. E essas dificuldades que você teve é interessante para trazer aqui, porque às vezes a pessoa pode estar passando essa dificuldade e achar que está acontecendo só com ela. Ah, porque isso está acontecendo comigo e tal. Mas sim, várias pessoas, ou quase todo mundo, passou por isso, conforme você falou, Com né? certeza. Então, você falou também, né? Esse seu início de carreira, a dificuldade de entrar no mercado. E vamos falar um pouquinho mais à frente sobre as dificuldades da questão do empreendedorismo, né? Quais foram? Quando você quis empreender, quais foram essas dificuldades? Nossa, aí a gente sim está tocando no assunto da dificuldade, né? Que inclusive, fazendo a conexão com o que a gente falou agora sobre começar no mercado, não receber suficiente e tal. Mas por que a gente não está recebendo suficiente? Porque a gente não se dá conta de quanto é difícil ser um profissional relevante para o cliente. O que manda é ser relevante para o cliente. Isso é um dos pilares também do posicionamento. Então, enquanto a gente está dentro do CLT, dentro do estágio, a gente fica muito se vitimizando, né? Pensando, mas assim, com uma certa razão, não é suficiente para viver. Pois é porque a gente não está enxergando o outro lado da moeda, né? O lado que quando a gente está empreendendo, a gente pode estar fazendo o trabalho mais perfeito se a gente não tem uma vantagem competitiva, se a gente não tem um diferencial, se a gente não tem uma capacidade de se divulgar, uma capacidade em captar cliente, tudo isso é como se a gente tivesse zero multiplicado por zero. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, por isso que quem ganha mais o dinheiro é o dono da empresa, porque ele que tem as cartas na manga. Então, o início de carreira foi exatamente sobre isso. Eu tinha feito o maior proveito, tirado o maior proveito das minhas experiências em CLT, em empresas. Graças a Deus, eu já tinha um pouquinho dessa noção que eu precisava absorver muito. E quando eu saí do último emprego, eu sabia como era fazer um atendimento do cliente, eu sabia como apresentar o projeto de forma que o cliente entendesse aquilo que estou apresentando. Então, eu já tinha uma certa bagagem. A dificuldade mesmo, quando eu comecei a empreender, é captar cliente. Então, minha dificuldade foi, eu passei 6 meses sem cliente nenhum. Então, eu tinha experiência, eu sabia atender cliente, eu sabia fazer projetos, sabia tudo isso. Mas sem cliente,
não adianta nada. Você continua, né, fazendo que eu brinco falando, filantropia, né? Você está fazendo um projeto, mas não tem cliente, não tem dinheiro entrando, então fica ainda pior, né? Então, basicamente, o início foi isso. Entendi. É aquela questão, não adianta ser um excelente profissional se não tem cliente, né? A gente Exatamente. vê muitos profissionais excelentes no mercado passando dificuldade financeira, entre outras, porque não tem cliente, não sabe como captar e se fecha, não terceiriza essa questão, né? Poderia terceirizar, não, vou contratar uma empresa para captar clientes, uma empresa de marketing, ou não, eu vou melhorar essa parte, eu vou fazer um treinamento, como me posicionar e tudo mais. Que inclusive agora é o assunto que nós vamos entrar nesse exato momento, que é um dos assuntos principais agora do nosso podcast, que a Fanny Claire, ela é especialista nessa área, né? E esse assunto, como se posicionar nas redes sociais. Então, eu vou deixar agora com a Fanny Claire qual é a visão dela que o profissional hoje tem que ter para ele se posicionar no mercado das redes sociais, no mercado digital, que é um mercado que a gente não pode mais hoje fechar os olhos, a gente não pode hoje fingir que não existe. Tá no nosso meio, tá para todo lado, todo mundo hoje tem rede social. Então, a Fanny Claire vai estar falando para vocês, a gente vai conversar e serve para todos os profissionais de todas as áreas. Sim, com certeza. Bom, rede social é um potencializador, vamos dizer assim. Então, é um jeito de demonstrar aquilo que você já está fazendo, aquilo que tem de bom em você, aquilo que você está fazendo de diferente e tudo mais. Então, eu começaria pelo simplesmente olhar para o offline primeiro. Antes de ir para as redes sociais, as redes sociais deslumbram muitas pessoas, falando, vai ser fácil, né? Vai ser ganhar dinheiro dormindo. E não é bem assim. Primeiro, a gente tem que ter um serviço que realmente é diferenciado. Pode ser diferenciado como? Pela qualidade, pode ser pelo jeito de fazer, pelo tipo de cliente que atende, pode ser pelos valores que você compartilha, né? E a partir disso, você vai mostrar nas redes sociais, usar as redes sociais como um canal para mostrar isso, para mostrar esse valor agregado. Sem valor agregado, você não vai ter nada para mostrar muito diferente nas redes sociais. Faz sentido o que eu estou falando? Faz Dá para sim, com entender? certeza. Dá. Tá. Porque isso eu vejo muitas pessoas pensando, na vida real eu tô dando certo, né? Os clientes estão fechando comigo, os orçamentos que eu mando eu fecho, então redes sociais eu vou bombar. Não é bem assim. Quando você trabalha com indicação, por exemplo, eu sempre brinco, indicação é outra pessoa que vendeu por você. Então, a indicação, a pessoa já falou para você, já vendeu você, no sentido que ela já falou, fecha com o Rony porque ele é bacana, porque ele é um bom profissional, porque ele entregou um projeto muito bom para você. Então, essa pessoa vendeu por você. Então, vender por indicação, ela não é algo escalável e potencializável, vamos dizer, pelas redes sociais. Então, a primeira coisa que tem que fazer para se posicionar nas redes sociais é a vontade de fazer diferente, a vontade de fazer melhor. Esse é o primeiro ponto para ser feito. Deu para sentir um pouco o Sim, tema, sim. né? Tá. O que você acha sobre Essa isso? diferença entre o real e o digital, né? Muita gente confunde. Acha, Sim. eu tô bombando aqui no real e quando eu for pro digital eu vou bombar também. Não é bem assim, tô Não. entendendo o conceito. Exatamente. Quando chega nas redes sociais, você vai estar, não vai mais competir com o seu vizinho. Você não vai estar mais competindo com a outra arquiteto ou outro engenheiro da região. Porque talvez esse outro arquiteto ou outro engenheiro nem está nas redes sociais ainda. Você vai estar competindo com o Brasil inteiro. Você vai estar competindo com o Brasil inteiro e lá fora.
porque está todo mundo no mesmo, está num pé de igualdade, né? Então, quando você está competindo com um arquiteto de todas as regiões do Brasil, você tem pessoas que estão no digital há muito tempo, por exemplo. Então, já tem um marketing bacana, já tem um posicionamento assertivo, já tem uma fala com clareza, vamos dizer assim. Isso não quer dizer que você tenha que estudar marketing, né, para conseguir nesse nível, mas precisa sim entrar no digital de uma forma profissional. Aí que entrou um pouquinho, talvez, do trabalho, né, que a gente realizou junto, né, Rony, para você, talvez, falar o que você sentiu dessa forma profissional de se comunicar. Qual que é a diferença, né? Eu iria, inclusive, falar isso no começo, né? Sim. Na apresentação, acabei deixando para falar agora. O convite da Fanny Clay está aqui porque eu quero levar para as pessoas que estão nos assistindo também o que eu tive a oportunidade de ter, o acesso que eu tive a um posicionamento profissional nas redes sociais. Apesar de que eu, como profissional, estou fazendo o meu serviço, mostrando nas redes sociais, né? Mas existe uma diferença em eu ser profissional e eu mostrar o meu profissional, o meu serviço de forma profissional, né? Então, assim, há que eu chamo de uma linha de pensamento que a gente não pode fugir, né? O profissional ok. Um exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma outra área. Eu sou um dentista, um exemplo. Um excelente profissional. Tenho meu consultório, mas eu tenho uma rede social amadora. Eu não mostro o meu serviço de forma profissional. E foi essa situação. Eu, na verdade, quando você apareceu, inclusive seu link patrocinado para mim, né, na rede social, eu já estava querendo, eu estava com a necessidade, a dificuldade de mostrar o meu serviço na rede social de forma profissional. Às vezes, um vídeo saía legal, o pessoal, gostei daquele teu vídeo, tu mostrou de forma profissional. Aí eu fazia 5 amador. Então, fazia um profissional, 10 amador, fazia 2 amador, um profissional. Não tinha uma consistência. Quem olha de fora, no geral, ele vai ver, não, tá cheio de vídeo amador aí, ele mostrando o serviço dele de forma amadora. A pessoa já de repente cria aquele distanciamento, talvez confundir a forma amadora como eu mostro no meu vídeo com o profissional em si ser amador. Então, se é um profissional de qualquer área, eu sou um dentista, eu vou me posicionar bem na rede social, eu vou tirar fotos profissionais, né? Vou me vestir, vou fazer vídeos explicando a obturação de difícil acesso e tal. Então eu vou conseguir me posicionar, tirar fotos, de repente conseguir depoimentos de clientes meus que aceitem e que falem, olha, eu estava aqui com um problema, fui diagnosticada e tratei aqui com o dentista tal. Então, assim, esse posicionamento nas redes sociais é o ponto mais importante que eu chamo aqui do nosso... Um dos mais importantes. A gente vai falar sobre um outro tema depois desse. Mas foi interessante. E eu estou aqui justamente para testificar que a Fanny Clay me ajudou muito e ela fez com que eu mudasse a minha visão sobre a questão das redes sociais, né? O que eu fazia? Faço meu serviço bem feito, mas na rede social eu vou usar um ditado popular. Eu fazia, por exemplo, meia boca. Tem dia que eu postava, tem dia que eu não postava. Dizia, hoje eu tô de saco cheio, não vou postar nada na rede social. Pronto. E aqueles seguidores teus, quando você passa 2, 3, 4 dias, é incrível sem postar, eles percebem. Esse profissional deve estar passando por algum problema, nunca mais ele postou. Incrível isso, né? Eles têm aquele feedback.
Até o vídeo de manhã, quando você vai fazer, se você tá com a cara um pouco triste, ele fala, olha a cara, olha como é que ele tá, o rosto. Ele tá meio triste, hoje ele não tá bem. Então, assim, a gente tem um contato com esse cliente e esse contato tem que ser de forma profissional. Ele não pode ser de forma amadora. Então, o meu Instagram é uma rede social que eu tinha, já tinha até um número de seguidores considerável para um profissional, até eu creio que bom, mas a comunicação não estava 100%. E nesse exato momento, se vocês acessarem o meu Instagram, ele está em fase de transição. A Fanny sabe, a gente fez o antes, o depois. Eu tô ali creio que nos 20% para mudar. Eu não vou chegar nos 100%, porque é um trabalho gradativo. Então, essa experiência que eu tinha que falar aqui, eu tinha que trazer, porque é uma experiência real. Eu não estou falando de uma coisa que eu ainda vou viver. Não, estou falando do que eu já estou vivendo. Muito bom. Muito bom? Então, ótimo. Né, acho interessante trazer esse tema para todos os profissionais. Depois Sim. A gente vai estar na rede social dando continuidade, porque o pessoal vai fazer as perguntas e tudo, tá? E a Fanny Claire vai deixar aqui. Eu queria agora, nesse tema, como captar clientes de forma eficaz, né? Às vezes você capta muitos clientes, mas não consegue converter esse cliente num resultado, não consegue fechar com esse cliente. Você capta, mas não consegue fechar o serviço. Então, a Fanny Claire vai falar agora como captar os clientes de forma eficaz. Que a forma eficaz é você captar o cliente e, de repente, ele não fechou com você esse mês, mas ele ficou lá num banco de dados, numa lista, né? E que chama lead, né? Isso. E depois esse cliente, depois de 3 meses, ele volta. Olha, eu estou decidido, quero fazer esse serviço com você, né? Então, você vai captar 300 clientes ali em um ano e, de repente, daqueles 300 clientes, no outro ano, 150 lhe chama de volta só, quero fechar com você. Então, isso aí tá captando, né? Convertendo em fechamento de contrato, que eu chamo, né? Então, a Fanny vai falar aí com vocês. Nesse momento, Fanny, você pode falar seu Instagram, o nome do seu Instagram, e eu também vou botar no vídeo da descrição, tá? Ótimo. Sim, com certeza. Quem quiser se aprofundar um pouquinho sobre o assunto, é fannyclaire.vendas, né? Eu sempre trabalho justamente nesse tema que você falou. Posicionamento, ele tem que servir às vendas, porque aqui a gente não está falando de redes sociais do nicho de influenciadores. A gente está falando de redes sociais, posicionamento nas redes sociais para quem é empreendedor. Então, é uma abordagem diferente e é uma abordagem totalmente voltada para vendas. Então, para fazer uma conexão com o que a gente falou agora, o posicionamento, ele serve para isso. As pessoas, elas não têm culpa, porque é ser humano, nós somos assim. Em 3 segundos, a gente vai julgar uma pessoa a partir das informações que a gente conseguiu colher, né? Então, quando a gente vai numa rede social, a gente tem um conjunto de informação, que é as cores, obviamente, a qualidade das imagens e a informação que a gente está percebendo. A informação que a gente está percebendo, que a gente chama de copy, né, o texto, as palavras usadas e tudo mais, elas falam para a pessoa se a gente tem algo que interessa a ela ou não. Então, isso é posicionamento. Não é só mostrar um monte de fotos sobre o seu trabalho, é falar sobre os benefícios que o nosso trabalho está proporcionando para esse cliente. Então, se você oferece uma comunicação que tem um conjunto que é inesquecível para o cliente, ou seja, não só bonito, mas que toca o coração dele, a gente se torna inesquecível para ele e, consequentemente, a nossa captação fica muito mais leve. Que não sei se, assim, uma coisa que aconteceu comigo, talvez vocês conseguem se identificar. Quando a gente escolhe, por exemplo, fornecedores de um casamento, a noiva, com certeza, ela tem um fornecedor favorito dela. É aquele que tocou mais o coração dela, que é mais bonito, que ela já está sonhando com aquele fornecedor.
Então, o posicionamento é bem isso. Ou você está mostrando uma vitrine, né? Uma imagem, um conjunto de informação que a pessoa, lá no coração dela, ela quer você. Ela já escolheu você. Depois disso, é só não decepcionar ela. Então, quando a gente está falando de captação, a gente está falando de captação. Claro que tem a captação orgânica, só que para a gente que é empreendedor, eu acredito que ninguém aqui tem muito tempo para ficar, né, virar um influencer, postar muito todos os dias, né? Não faz parte da nossa realidade, mas sim postar de 3 a 5 vezes por semana, ter um pouquinho de presença nos stories é suficiente. E aí a gente chega com captação ativa, que aí sim faz parte total do processo comercial de uma empresa. Então, para que a gente está falando com empreendedoras, a gente está falando com donas de empresas. Então, o que vocês já estão fazendo, o que você já está fazendo na vida real, tem essa ferramenta das redes sociais que está totalmente disponível para você de uma forma muito mais acessível do que você acha. Nas redes sociais, você pode fazer prospecção ativa e é muito mais fácil do que fazer pelo Google, muito mais fácil do que fazer por ligação. E você pode fazer captação ativa através de anúncio, que é infinitamente mais fácil, acessível do que fazer panfleto, do que entregar um panfleto. Você consegue atingir muito mais pessoas com um custo muito menor. Então, a captação, que eu realmente recomendo, ela é principalmente através dessas duas formas, que é captação através de anúncio, captação através de prospecção ativa, e de realizar alguns movimentos específicos, por exemplo, podcast. Isso é maravilhoso, aproxima muito, né? A gente fica com a sensação que a gente está se conhecendo, né? A gente fica muito mais transparente, a pessoa vê que a gente não tem nada para esconder, que a gente é isso mesmo, né? Claro que nem você nem eu estamos aparecendo de pijama, né? Isso é normal, mas mesmo assim a gente está num ambiente profissional de transparência. Então, isso é muito legal, de poder oferecer esse acesso para as pessoas. Quando você nega de entrar numa rede social, por exemplo, por achar que é muito complexo e tudo mais, você nega o acesso a outras pessoas a seu serviço de qualidade. Então, isso é muito bacana. Faz sentido também? Faz sentido. No caso, passa confiança, né? A pessoa ter uma rede social e de forma aberta, né? Porque às vezes a pessoa pode ter a rede social dela, mas de forma privada, fechada. Eu não aceito convite de qualquer pessoa e tal. Isso aí, na minha opinião, assim, a pessoa ter a rede social de forma pessoal. Eu tenho o meu Instagram pessoal, com a minha família, com meus amigos. De repente, eu não quero abrir para outras pessoas. Por isso que eu sempre digo, a pessoa tem que ter o seu Instagram profissional, certo? Se ela não quiser no Instagram profissional postar coisas da vida pessoal dela, tudo bem, não tem problema nenhum. Bem. Mas ela não ter o Instagram profissional hoje em dia é um pouco estranho. De certa forma, porque não só o Instagram. Às vezes a pessoa pode dizer, não, eu não tenho Instagram, eu não gosto de Instagram, mas eu tenho uma rede social que eu gosto dela. De repente, a minha é o Facebook. Se tu quiser me acompanhar, vai lá no Facebook, não tem problema nenhum, a pessoa está aberta. Eu não tenho Facebook. Não, então vai lá, cria o Facebook e tu vai me acompanhar. Um exemplo, tem a plataforma que era o Twitter, né? Agora é o X, né? Então tem várias plataformas, todo dia surgem plataformas novas. O importante não é o nome da plataforma, é estar na rede social. Eu costumo dizer que às vezes eu vou fechar com algum cliente e o cliente às vezes não me conhece, às vezes é um cliente que chegou de outro estado e aí ele precisa fazer uma obra aqui na cidade, ele está pesquisando construtora e aí ele vai pesquisar um pouco do dono da empresa. Ele, não, eu estou entregando essa minha obra ou esse meu projeto na mão de quem? E aí ele vai pesquisar, vai botar lá o nome do dono da empresa e tal, tudo. Aí eu sempre passo o meu Instagram para ele,
Eu tenho Instagram aqui, você pode acessar e você vai lá. Aí eles ficam, não, porque eu já peguei um calote não sei aonde, alguém já me enrolou, eu dei o dinheiro para começar a obra, a empresa sumiu, não sei o quê. Eu disse assim, olha, eu sempre digo, isso passa confiança também. Eu disse, minha vida é um livro aberto. Você pode acessar meu Instagram, ele é aberto, todo mundo pode colocar para seguir, não é privado. E outra, os comentários são abertos. Qualquer pessoa hoje que entrar no meu Instagram, ela consegue comentar, falar qualquer coisa no feed. Ou seja, ele não é... Porque tem alguns Instagram que é fechado. Você vai comentar, você não é permitido comentar. A pessoa tem a opção de fechar os comentários. Então, eu sempre digo, é um livro aberto, você pode entrar. Então, assim, você acha que, por exemplo, passar confiança. Esse cliente ficou decepcionado com o meu serviço, ele vai poder entrar no meu Instagram e, de repente, comentar, né? Mesmo não, você vai apagar. Gente, não tem como a pessoa ficar 24 horas na internet apagando comentário. Uma hora a pessoa ou outra vai ver se a pessoa está fazendo alguma coisa, algum serviço que não é legal no mercado. Então, de certa forma, a rede social, ela veio para passar a transparência, né? Então, eu mesmo, às vezes eu vou contratar algum profissional de alguma outra área, eu vou lá na rede social, vou ver um feedback sobre ele. Hoje nós temos sites que dão feedback sobre empresas, como o Reclame Aqui, sobre profissionais e empresas. A pessoa vou pesquisar, vou contratar um seguro. Eu nunca vi esse seguro na minha vida. O que eu vou lá? Eu vou perguntar na internet. Seguro tal, tal, tal. Aí vai aparecer lá, seguro tal, 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 nota 3 no Reclame Aqui. Aí vê várias pessoas reclamando. Então, assim, de certa forma, ajuda, né? Tem o site do Juiz Brasil, né? Eu sempre, quando eu vou contratar uma pessoa, um profissional, eu vou lá, uma empresa, vou ver, essa empresa aqui já está com tantos processos e tudo, já foi julgada, não paga funcionário, não sei o quê. Eu digo, não, essa empresa já não é. Então, assim, tá na rede social, de certa forma, é muito bom e ela, assim, vamos dizer que meio que expõe o profissional, de forma que o profissional, se estiver fazendo um serviço de péssima qualidade, ele vai ser, de repente, ali exposto na internet também, entendeu? Então, é uma faca de dois gumes que eu acho muito. Ela pode tanto ajudar, e isso serve para o profissional estar se policiando. Porque tem muita gente que gosta de fazer a venda, mas ele não gosta do pós-venda. E, eu já vendi, já ganhei meu dinheiro mesmo, não deixa esse cliente aí me chamar, vou bloquear ele aqui no WhatsApp. E a internet, ela não deixa muito isso daí acontecer, né? Porque isso prolifera, né, uma notícia ruim do profissional. Então, foi legal a gente tocar nesse tema, porque é muito interessante, porque a gente já está falando um pouco de ética aqui. Ética profissional. Sem querer, a gente acabou entrando nesse assunto de ética profissional, porque eu não posso esconder. Acho que as grandes empresas, elas não falam muito sobre isso, mas, querendo ou não, quando a gente vai contratar uma empresa, a gente sempre fica meio receoso. Será que esse serviço dessa empresa vai ser boa? Será que é uma empresa boa, se não é? Se é um profissional bom, não é? Né? Então, mais ainda na rede social. Porque, como você falou, quando o serviço vem de uma indicação, faz com esse profissional que ele já fez para minha tia, para o meu tio, para o meu avô, para minha avó, para minha família todinha, um excelente profissional. Você já vai de peito aberto. É um profissional excelente, eu vou com tudo para ele. Mas quando aparece o linkzinho patrocinado, um exemplo, faça seu projeto estrutural com o engenheiro Rony Bastos. De repente, a nível de Brasil, lá na cidade dele ele é conhecido, mas eu estou aqui em Goiânia. Eu estou com um projeto arquitetônico e preciso fazer o estrutural. Eu nunca vi esse engenheiro, então eu vou pesquisar aqui um pouquinho da vida dele na internet e tudo. Então é dessa forma que eu estou falando. Sim, com certeza. Entendeu? Então, assim, tem um tema ainda agora que você
tocou no assunto sobre quando o profissional ele vai competir no mercado, quando ele entra na rede social, ele vai competir com profissionais de todo o Brasil. Ele não é mais, eu vou competir só com os profissionais da minha cidade, os profissionais que formaram comigo na graduação ou que fizeram a pós-graduação. Você vai competir a nível de Brasil. E isso é interessante. Inclusive, assim, eu pessoalmente faço muito link patrocinado, né? Gosto do tráfego pago e tal. Dá resultado. E eu sempre costumo dizer que quando eu parti para agora fazer anúncios a nível de Brasil, é diferente, né? A gente vai competir com profissionais de outra cidade, que às vezes na tua cidade tu já tem um reconhecimento, mas tu vai partir para outra cidade que tu não tem aquele reconhecimento, tu vai entrar com um link patrocinado para competir com um profissional daquela cidade, que lá na cidade dele, ele já é super conceituado. Então, tu vai entrar para competir com aquele profissional naquela cidade, então tem que saber se posicionar de forma profissional, senão tu vai chegar lá, como falam no ditado popular, vai pegar naipe, né? Vai entrar lá e não vai conseguir nenhum cliente que ele já domina aquele mercado. Então, para entrar no mesmo nível ou equiparado, tem que estar com a rede social preparada. Então, até questão de valores. Por exemplo, eu vou fazer vou falar em valores. Eu vou fazer um link patrocinado na minha cidade com R$ 1.500. Eu consigo atingir quase 50% do meu público restrito que eu quero. Por exemplo, eu vou fazer um link patrocinado para pessoas que querem construir casas em condomínio de alto padrão. Pronto. Eu lanço R$ 1.500 e eu consigo atingir ali quase 50%. Ok. Eu vou fazer a nível de Brasil. Com esses R$ 1.500, eu não vou conseguir atingir nem 10%. Porque é gigante o número de pessoas no Brasil. Se eu quiser atingir, eu vou ter que fazer um cálculo equiparado com o número de pessoas, eu vou ter que entrar aí para R$ 15 mil. Eu tenho que colocar 10 vezes mais se eu quiser fazer algum impacto. Então, assim, tem que estar preparado para a questão da rede social a nível de Brasil. Se eu quiser impactar com grandes empresas, né? Lógico que se eu for fazer a nível de Brasil, eu não posso fazer com os meus R$ 1.500? Posso fazer. Eu faço anúncio, gente, de R$ 50, R$ 100, R$ 150 eu faço. Você pode começar com qualquer valor. Só que o retorno, além de estar com o Instagram profissional, ele é proporcional, lógico, ao valor investido. Quanto mais você investir, mais resultado você vai ter. Isso eu estou falando de quem investe da forma correta. Eu não estou falando de quem investe da forma errada. Então, pegar 2 pessoas investindo da forma correta, 2 clientes aqui da Fanny Claire, 2 engenheiros, um em São Paulo, o outro aqui em Teresina, no Nordeste. Os 2 investindo da forma correta, mas um investindo um valor mais alto, o outro valor mais baixo. O que investiu o valor mais alto vai ter, de repente, um retorno maior. E o valor mais baixo, um retorno maior. Isso é proporcional, isso que eu estou falando. Porém, há casos que fogem da curva. Há profissionais que não investem tanto em tráfego pago e conseguem retorno de forma orgânica. Mas aí ele não investe financeiramente, mas ele vai investir em trabalho. Ele vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que postar muito mais. Então, eu penso de tal forma, tem que ter um equilíbrio, de forma profissional ali, trabalhando, né, uma média boa e investindo também. Eu faço um equilíbrio entre essas duas coisas, trabalhar de forma eficaz e investir um dinheiro mediano, proporcional a meu público, né? Então, é mais ou menos isso que eu faço nas redes sociais, trazendo um pouquinho para você que está em casa aí, e às vezes até já pode ter visto meu link patrocinado por aí, né? Eu sempre faço. Toda semana eu estou fazendo aí um valorzinho de link patrocinado e sempre está dando um resultado, tá? Então, nós encerramos esse assunto
como se posicionar nas redes sociais, como captar clientes de forma eficaz, né? Nós falamos sobre esse assunto, não é isso? E agora nós vamos para as dicas que você deixa para quem está iniciando, né? Você vai falar de forma mais direta com o público. Para quem está iniciando, empreendendo, né? Isso. Escolhe começar seu Na verdade, escritório. aqui é o tema 7 e 8. Você já pode unir e falar tanto para quem está iniciando, que quer, de repente, ter uma experiência no escritório, trabalhando como CLT, e também para quem quer empreender. Tá. Então, vamos lá, porque é bem, bem extenso, né? Bom, nas redes sociais, como eu falei, né? Inclusive, você mencionou de tomar cuidado, né, com o cliente, de manter uma reputação e tudo mais, que as redes sociais, ela permite isso, da gente ter uma reputação online boa, né? De mostrar uma imagem muito boa. Tem risco do cliente responder, colocar um comentário ruim? Existe, mas é extremamente raro, né? Então, só reforçando que, a não ser que você esteja dando calote, obviamente, a rede social sempre vai ser uma propaganda muito positiva para você. Só o fato de você estar lá é algo muito positivo, porque você está demonstrando justamente essa vontade de transparência, essa vontade de fazer as coisas da forma certa e tudo mais. Então, só o fato de estar lá, você já está na frente em relação a esse assunto, né? A sua reputação. E o importante, a primeira dica, é o que você mencionou. Importante é estar na rede social. Você gosta mais de Facebook? Vai no Facebook. No Instagram, deixa uma vitrine, pelo menos. Deixa arrumado. Porque é bem o que você falou. Se a pessoa procurar e não te encontrar, ou encontrar um perfil fechado, ou encontrar um perfil esquisito, com uma foto esquisita, isso vai acabar com todas as suas chances. Então, para balancear os prós e os contras, você estar nas redes sociais te expõe mais, mostra mais o seu trabalho e você fica mais exposto se alguém estiver realmente descontente com você. Beleza, a partir do momento que você faz bem o seu trabalho, você atende corretamente o seu cliente, mesmo se tiver algumas não fica tão feliz com alguma coisa sua, não, o cliente não vai tão facilmente nas redes sociais quanto no Reclame Aqui, por exemplo. Já o benefício, o ponto negativo não estar nas redes sociais, vamos dizer assim, é simplesmente acabar com sua venda. E você não estar na rede social, se o seu concorrente estiver, simplesmente acabou com sua venda ou diminuiu bastante a percepção de valor em cima do seu serviço. Porque se você tiver 2 orçamentos de R$5.000, você tem um profissional que está com uma apresentação parece de quinta série, não está presente nas redes sociais. É porque eu já ouvi muito falar dessa forma, né? Tá certo, dos próprios profissionais. A quinta série sempre assim, é lembrada. Né? Você vê um perfil fechado, um perfil que tipo, tá bem estranho, né? E do lado, você tem um profissional que tem um orçamento também de 5.000, só que tá com um design bonito, tá com a fonte correta, tá com a paleta de cor, tá com uma logo bacana, está escrito preto no branco, o branco no verde, sei lá, uma fonte, uma cor bonita, que os benefícios que você está trazendo com o seu cliente são esses, as garantias são essas, o que você vai entregar é esse, e você tem uma rede social que está com a mesma paleta de cor, a mesma logo, tem foto de você, das suas obras, foto do seu serviço, fotos do seu produto, não tem comparação. Um vai estar com a percepção de valor de R$10.000, para fechar 5.000 vai ser muito fácil, e o outro vai estar com uma percepção de valor de 2.500, vai ser muito difícil vender R$5.000. Então, isso é um trabalho que não precisa ser cansativo, por isso que hoje eu presto serviço com isso, né? Eu monto o posicionamento para os meus clientes. Eu falo qual que é a foto de perfil, eu falo o que tem que escrever na bio, eu passo os posts, eu dou os posts, falo, escreva isso, escreve aquilo, os posts no início tem que ser isso, os destaques tem que ser isso, a linha editorial que a gente fala, né, os assuntos
a serem abordados são esses que você tem que falar, são esses, você tem que mostrar o seu serviço dessa forma, escrever. Então, eu deixo tudo pronto. Então, é uma coisa que não é cansativo, vamos dizer assim. Não é uma coisa tipo, oh, meu Deus, vou entrar nas redes sociais, por onde eu vou começar, o que eu vou fazer, não tenho tempo. Não é essa a questão. E tem que ter. Depois, se você vai postar menos, você vai postar mais no Facebook, mais no LinkedIn, não importa, a sua vitrine está pronta. Então, é dar uma continuidade, né? Sim, um post por semana, pô, é o mínimo, né? Tem serviço de social media, para os meus clientes eu faço pacote também de post. Não, realmente essa desculpa ela não cabe mais, sabe? Mas que tem que ter, tem que ter uma vitrine. Se as lojas da sua cidade, as que tem papelão no vidro, você não entra. Então, não espera também que seu cliente entre na sua loja se você não tiver uma vitrine arrumada. Então, a primeira coisa que tem que ser feita, inclusive, é uma das queixas principais de quem é mais antigo no mercado e que vê que os mais jovens se dão melhor. Por quê? Nasceram com a tecnologia, já têm mais habilidade em fazer alguma coisa mais bonita, mais atraente e estão, obviamente, cobrando mais barato no início da carreira. Então, existe essa queixa, né, dos profissionais mais antigos. Mas está mais acessível do que vocês acham, né? Para justamente parar de se atrapalhar, né? Então, essa é a primeira dica, parar de se atrapalhar e ter uma vitrine correta. Esse é o mínimo, tá? Segunda dica é, a partir do momento que você tem essa vitrine, você tem que trazer pessoas para sua vitrine. Então, você não vai ficar assim de braços cruzados esperando que o Instagram entrega cliente para você de graça. Isso não existe mais. O Instagram é uma empresa e ela ganha dinheiro com seu dinheiro. É isso, né? O algoritmo deles é incrível, né? É isso. Quando a pessoa não está fazendo tráfego pago, ela posta e aí, de repente, ela tem, sei lá, 200 visualizações. Quando ela faz o tráfego pago, ela posta, ela vai para 1000 visualizações. Pronto. Aí ela começa a fazer tráfego pago. No dia que ela para de fazer o tráfego pago, ela não vai mais ter nem as 200 que ela tinha antes de fazer o tráfego Sim. pago. Vai para 20 visualizações. Ela, meu Deus, que é isso? Cadê aquelas visualizações que eu tinha antes de fazer o tráfego pago? Já era, o Instagram te toma aquelas visualizações e aí você vai ter que estar todo o tempo fazendo tráfego pago. Mas assim, como que eu digo? O Instagram é uma empresa, ele sobrevive, esse daí é o maior, a rentabilidade deles é essa questão dos tráfego pago. Lógico, tem outros investimentos pelo meio e tudo, mas o tráfego pago, creio que hoje, eu não tenho muita propriedade para falar, mas é uma das grandes fontes de renda das redes sociais, essa questão de tráfego pago. Se você for pesquisar, quanto, por exemplo, uma empresa de grande porte investe nas redes sociais. Por exemplo, uma Toyota da vida. Milhões de reais que eles investem, né? Ou, por exemplo, eu entro para acessar YouTube e aparece propaganda dos novos carros da Toyota. No Instagram eles estão, no Facebook, qualquer rede social, no X, eles estão em tudo. Ou seja, há um investimento muito alto hoje nas redes sociais e o retorno, ele sabe, é garantido. Se eu estou vendo ali aquela propaganda, eu estou para mudar de carro, eu vejo aquela propaganda mostrando um diferencial, eu vou passar na concessionária deles, vou ver se realmente o que está na propaganda é o desconto, se eles recebem o meu carro de entrada e tal. Então, assim, tá na rede social com um tráfego pago, mediano, mas eu não tenho o profissional, eu não tenho dinheiro suficiente para fazer o tráfego pago. É só uma questão para vocês. Eu já fiz tráfego pago de R$10, de R$20. Eu fiz um tráfego pago de R$20 que me trouxe um serviço de R$2.000. Ou seja, investi 20, me trouxe de 2.000. Imagina aí a proporção, né, do retorno do investimento. Qual investimento que você investe 20 e recebe 2.000? Mas você trabalhou. Sim, mas
foi através desse anúncio que eu consegui aquele cliente. Então, ele é proporcional e você pode estar investindo qualquer valor. R$ 10, R$ 20 é o valor que você vai lanchar ali. Ah, não, hoje eu não vou comer um lanche na rua, eu vou comer aqui em casa mesmo, que é mais barato e tudo. Vai comer um lanche na rua ali, qualquer lanche dá R$ 50, R$ 60, um exemplo, né? Pelo menos aqui na minha cidade. E você, não, eu vou comer aqui em casa, que é R$ 20, esses R$ 40 eu vou... Um exemplo. Dá uma dica assim, que essas dicas são legais. Eu vou investir esses R$ 40 num tráfego pago no meu Instagram. Um exemplo, o profissional pode ser um pintor de tela. Eu pintei uma tela nova, minha tela é R$ 3.600. Eu estou com dificuldade para vender aqui no meu bairro, não estou encontrando pessoas que compram. Eu vou fazer um anúncio de R$ 40 para vender minha tela. De repente, ele coloca na rede social um cliente que é admirador daquele tipo de arte. Olha o link patrocinado, olha aqui na minha cidade, entre em contato, só eu quero ver essa tela, vai lá, vê a tela e compra. Puf, valeu a pena? Vale a pena. Então, assim, muita gente, quando eu falo, Fanny, muitos amigos meus e muitos profissionais, inclusive de todas as idades, às vezes não acredito muito na rede social. Acho que não, é porque tal, não, deixa para depois ficar procrastinando. E a gente sabe que um dos piores erros é procrastinar. Então, assim, se você não acredita ali na rede social, minha dica? Faz um teste. Entra lá, faz um link patrocinado de R$ 20 de um serviço teu que tu já fez e quer conseguir mais serviços. Eu já fiz alguns serviços, o que eu faço? Tem um mês eu não estou fazendo serviço nenhum. Eu pego os serviços que eu já fiz há anos atrás, preparo uma matéria sobre ele, posto e faço um link patrocinado, né? Então, assim, existe várias formas de se estar se inserindo no mercado. E uma das coisas que eu tinha dificuldade era de colocar o meu Instagram de forma profissional. E foi isso que a Fanny me ajudou. E agora a gente vai passar para um tema que é sobre fé. Ele é bem livre, tá? Esse tema. Quando eu convido a pessoa para estar aqui no podcast, eu não convido ela por esse tema aqui, o 9, certo? E muitos dos profissionais, eu fico sabendo aqui na hora, que às vezes eu não entrei nesse assunto com ele por fora. Muitas das vezes eu fico sabendo aqui na hora, alguns têm dúvida, a Fanny ficou um pouco com dúvida, inclusive ela foi até diferente, ela entrou em contato comigo sobre esse tema 9, qual a sua fé, em que você acredita, tá? Esse tema aqui eu acho muito assim, a minha fé, eu acredito em tal ser, eu acredito em Deus, eu acredito que os conceitos, para mim, que são fortes, é a família, é a gente honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, constituir uma família, seja ela de qualquer forma. É uma pergunta pessoal. Uhum. Não é uma pergunta impositiva. Você vai ter que responder o mesmo que eu penso. Não. A internet é um leque. Está aí aberto. A pessoa pode pensar o que ela quiser. Cada um tem sua fé. Então, com você. Bom, a espiritualidade é algo que faz parte da minha vida. Obviamente, eu acho que também quem empreende tem que se agarrar a alguma coisa, né, gente? Porque não é fácil todos os dias. Bom, eu nasci de uma cultura, né, na França totalmente ateia, né? Mas, obviamente, quando cresci, amadureci, eu me aproximei muito de Deus. Então, Deus, obviamente, faz parte do meu dia a dia, em todos os momentos. E do poder superior, vamos dizer assim, né? A gente pode chamar de muitos nomes, cada religião pode chamar Deus de nomes diferentes. Eu não acredito que... Eu acredito em essa força superior, né? Anjos também, de ter uma proteção, né? E, sobretudo, eu acredito que a gente foi colocado nessa terra com um propósito.
Isso para mim é muito importante, porque é isso que me fez tomar tantas decisões na minha vida. Fez que eu saí da França, fez que eu empreendi, fez que eu troquei, né? Mudei de nicho, agora estou mais no posicionamento, fez que eu empreendi em várias formas. Por quê? Eu sempre busquei muito em mim o porquê de eu estar aqui nessa terra, né? E como usar os talentos que Deus me deu para realizar alguma coisa. Então, quando você sente que você está mudando a vida de uma pessoa, que eu lembro que eu tive cliente chorando, né? Depois de eu entregar um projeto de arquitetura, de eu conseguir tocar a vida pessoal da pessoa. E também de tocar hoje meus clientes de posicionamento, tocar muito o propósito da vida. Porque quando eu realizo um trabalho, eu faço uma leitura do profissional que não é nada fria. Pelo contrário, eu me aprofundo bastante na vida da pessoa, como me aprofundei também, obviamente, na sua vida. Não que eu vou expor a pessoa, pelo amor de Deus, mas eu preciso entender o que tem na sua essência, né, na essência do meu cliente, para que eu possa tocar, né, a sua vida através dos talentos que Deus me deu, né, para que você também possa cumprir seu propósito. Então, para mim, propósito é uma coisa muito importante. É o jeito que eu vivo na prática, talvez, a minha fé. Pronto, ótimo. É interessante essa questão, essa situação. Eu vou fazer uma observação, serve de exemplo para mim. Eu nasci num país que tem várias crenças, certo? O Brasil, você acho que já estudou um pouco sobre isso. Aqui é um país que tem várias crenças. Tem a religião considerada oficial e tem várias crenças. E eu, particularmente, nasci em um lar cristão, né? É um evangélico, cristão evangélico, e fui criado nesse lar cristão. Tive a experiência de morar fora do país com cidadãos. Trabalhei com cidadãos que tinham outras crenças, fé e tudo mais, mas tinham fé. E interessante, você falou da questão ateia, né? E quando você veio para o Brasil, você começou a conviver, e mesmo nascendo numa região que não tinha fé, por exemplo, em Deus, né? Não crê em Deus, o ateu é isso. Você veio e, né, mudou, cresceu, conviveu e mudou essa sua visão. Então, assim, e isso é interessante, muito interessante mesmo. Serve assim de exemplo para mim. Eu achei legal, uma coisa que eu não sabia de você, e trazendo aqui para muita gente essa situação. Achei bem interessante, muito, muito interessante. Eu tenho alguns amigos que são, né, ateu e tudo. Respeito, assim como fui para outros países, respeitei a cultura, a religião, a crença, tudo. Acho que tem que ser sempre respeitado, independente de qual for essa crença, essa fé, tem que ser respeitada. Porque se a pessoa quiser mudar, ela muda por ela própria, igual você mudou. Não sendo imposto. Eu sou contra qualquer tipo de religião ou sistema que é obrigado, que a gente sabe, né? Eu não vou entrar nesse assunto. Nosso Brasil é livre, mas tem países que não, que a gente não pode falar certas coisas relacionadas, e o país adota o sistema e ele obriga que todo mundo seja. E se não for, há penas severas, né? Infelizmente, no resto do mundo, se eles acham certo ou não, mas aqui, nosso Brasil é muito bom, aqui é livre, pode ser o que quiser, pode crer o que tu quiser. Eu acho interessante assim, nosso país é desse jeito. Então, vamos agora para o encerramento do nosso podcast, os agradecimentos finais, e eu quero lhe agradecer por ter aceito o convite, você que está fazendo parte agora da minha história, está mudando o meu posicionamento na rede social, e além de mudar o posicionamento, mudando
a minha visão. Então tá mudando aí também essa minha história profissional e também afeta toda a história pessoal também da gente, porque um tá ligado com o outro, não tem como separar, isso é só profissional, isso é só pessoal, né? Então, é isso aí, e aí eu quero deixar agora com você, fazer os agradecimentos finais e depois eu faço só o fechamento. Tá bom. Olha, eu que agradeço pelo convite, eu adorei essa experiência, já me deu muito mais novas ideias, eu fico muito feliz que você tenha tido, né, essa vontade de criar podcast, tem tudo a ver com esse movimento, né, de transparência, de dar de si, né? Você está compartilhando as suas experiências, as dicas e tudo mais, eu acho incrível. E tudo que a gente dá, isso volta para a gente também. Então, eu acho muito admirável esse movimento, muito feliz mesmo de poder participar. Então, aí vem o meu agradecimento mesmo de coração. Beleza. Mais uma vez, obrigado por estar aqui participando, partilhando a experiência que você tem de vida, tá? Vocês vão poder acessar a rede social dela, fannyclaire.vendas, vou botar na descrição do vídeo. Tem o Instagram dela, as outras redes sociais, tá? Foi muito importante. Pessoal, ficamos por aqui com esse nosso podcast de número 3 e vamos para o nosso próximo podcast, o número 4. A gente já tem um convidado, vou estar postando para vocês. E dúvidas, perguntas, vocês podem deixar aqui na descrição do vídeo ou acessar as redes sociais também e fazer. De repente quer fazer tirar uma dúvida mais privada, pode ir no privado, no direct ou no WhatsApp. Nós estamos aqui, tá? O nosso maior intuito é estar mudando a vida das pessoas com experiências já vividas, tá bom? Então, um abraço, até o próximo podcast. Obrigado, Fanny, mais uma vez. Obrigada.